Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu espero que vocês me consigam ouvir bem. O jeito que está a dormir e eu não quero fazer muito barulho. Eu tenho muita coisa para vos mostrar, mas antes de mais, vamos começar por fazer o almoço, que eu vim agora da igreja, não tomei o pequeno almoço e, portanto, estou cheinha de fome. Portanto, bora lá. Como vocês viram, eu fiz uma massa muito rápida, porque já tinha cozido a massa. Usei frango de lata e usei um molho de marinara. É super rápido e super saboroso. Agora sim, com o estômago já cheio, vamos falar daquilo que mudou desde a última vez que nós falamos. Muita coisa mudou. Vamos começar aqui pelas nossas meias, que nós já temos acima da lareira. Temos estes floquezinhos de neve que estão a segurar as nossas meias. Temos um quadro que eu pintei, o último que vos mostrei do passarinho, o vermelho, está ali. Temos outro quadro que eu também pintei, que é um boneco de neve com uma neve assim um bocado esquisita. Na verdade, eu não gosto muito deste quadro, mas acho que resulta. E finalmente, as nossas meias de Natal, que eu vou-vos deixar ver com mais detalhe. Agora, aquilo que vocês não sabem é que, na verdade, aquelas meias de Natal foram a nossa segunda escolha. As primeiras meias que nós escolhemos foi um par de meias, também combinada. Uma está aqui e a outra está na outra porta. Eu já vos vou mostrar. Porque é que nós acabamos por comprar outro par de meias quando já tínhamos comprado umas? Porque na verdade inicialmente eu queria comprar umas meias que fossem mais vintage, que fossem um material assim mais duro, sabem? Não fosse só tecido. E eu e a gente não conseguíamos concordar em meias que combinassem, que gostássemos os dois. Depois encontramos aquelas que vocês viram que estão agora na nossa lareira, que os dois gostamos e gostamos mais. Entretanto, já vos estive a dar spoilers este tempo todo, já temos a nossa árvore decorada e também já temos. Lembram-se dos autocolantes que eu vos mostrei a última vez que vos estava a mostrar as coisas que nós tínhamos comprado de Natal? Pois é, já estão na parede e acho que ficaram muito giros. Entretanto, aqui atrás de mim, esta porta também fui eu que decorei. Neste momento ela tem assim um tom um bocadinho rosado porque eu usei papel de embrulho para a decorar e na verdade eu usei o papel que tem os dois lados. Portanto, o lado de fora diz Merry Christmas e é vermelho e portanto quando o sol lhe bate dá assim uma cor assim rosada. Mas eu acho que até fica giro. Não dá para perceber muito bem agora, mas isto tem uns bonecos de neve deste lado e diz Merry Christmas do outro lado. Portanto, eu acho que a porta até ficou bastante gira, mas digam-me vocês. Vou-vos mostrar então a nossa árvore de Natal, já decorada, já com muitos presentes que entretanto eu embrulhei e não gravei, porque é sempre complicado gravar e embrulhar presentes, porque não quero dar spoiler do que é que eu vou dar às pessoas e portanto acabei por não gravar quase nenhuns. E também porque estive um bocadinho ocupada com as coisas da faculdade, como vocês sabem. Mas vejam e digam-me o que é que vocês acharam.
Por fim, vocês lembram-se de eu ter falado daquele tutorial, daquele DIY que eu ia fazer com aquele espécie de ranco de pinheiro gigante com luzes? Tadá! Eu não gravei nada enquanto estava a fazer o DIY em si, mas depois gravei um bocadinho a parte dos lacinhos e assim, que eu vou-vos deixar com essa parte agora. Mas eu acho que ficou giro, digam-me vocês. Olá, coisas lindas! Tenho algumas atualizações para vocês. Já é um novo dia, como vocês já devem ter percebido. Nós adicionamos uma coisinha ali à nossa lareira, ao topo da lareira. Vou-vos mostrar. Pois é, nós adicionamos um presépio porque tanto eu como a JT somos cristãos e achamos que não fazia sentido ter a casa toda decorada e não ter nada alusivo ao verdadeiro significado do Natal. Portanto, tínhamos que ter pelo menos um presépio. Então nós arranjamos aquele, tivemos que nos desse aquele, e acho que ficou bastante giro, ficou ali no meio da nossa lareira e acho que ficou muito giro. Entretanto, nós perdemos a nossa Austrália. Eu não sei o que é que aconteceu, mas vou ter que procurar, se calhar caiu atrás do sofá ou assim, mas caiu-nos a nossa Austrália. Para além do presépio, recebi uns presentes de Natal antecipados, porque eram decorações de Natal e, portanto, a mãe de JT quis que eu tivesse a oportunidade de desfrutar um bocadinho das decorações, mas eu vou-vos mostrar. Estas ficam só no meu quarto, mas eu achei-as tão fofinhas! Esta aqui dança, esta é só um squishmallow, super fofinha, mas eu vou-vos mostrar esta a dançar. Pronto, foi isso. Recebi estas duas Hello Kitties que são de Natal e por isso é que eu recebi mais cedo. Entretanto, também compramos, JT surpreendeu-me, chegou aqui a casa um tapete de Natal também de Hello Kitty, vou-vos mostrar. Eu acho tão fofinho, está um bocadinho sujo. Vou ter que lavar.
Esta parte amarela não é suja, é mesmo do tapete, mas está um bocadinho sujo na mesma. Olá, coisas lindas, é um novo dia. Eu, na verdade, queria-vos acabar de mostrar as coisas que não vos consegui mostrar ontem, porque depois já não sei o que aconteceu, mas eu esqueci-me de vos mostrar o resto. Queria-vos mostrar os calendários que eu comprei, que são estes. Encontrei um calendário da Hello Kitty, que também estava super baratinho, acho que foi tipo 2 dólares, 2 dólares e 50, qualquer coisa assim de género. Ah, claro que a qualidade do chocolate não é melhor, deixa-me ver se eu vos consigo mostrar. Eu não sei se vocês estão a perceber, são todos círculos. Olhem, eu não abri dia 8, portanto, vamos aqui ver. Estão a ver? São todos círculos, só tem depois o desenho dentro do círculo. E o chocolate, obviamente, que não é da melhor qualidade, como qualquer calendário do advento que seja assim baratinho. Depois, outra adição que eu me esqueci de vos mostrar foi ontem. Eu mostrei-vos as Hello Kitties que eu tinha recebido, mas não vos mostrei que recebi também uma toalha da cozinha, um paninho da cozinha, que também é da Hello Kitty e também é de Natal. Olhem, ele é assim, é mesmo só de decoração, obviamente, porque tem esta parte até esponjosa, não dá muito para limpar as mãos aqui. Mas pronto, achei super fofinho. Depois, o que é que eu também ainda não tive a oportunidade de vos mostrar? Nós ontem fomos às compras e já compramos algumas coisas para o dia de Natal. Compramos tipo cupcakes, compramos donuts, compramos já uma tarte, portanto, algumas das comidinhas que vão estar em cima da mesa, nós já compramos. Isto tudo para evitar um bocadinho aquela confusão que toda a gente sabe que vai existir na véspera de Natal e no dia de Natal. Até porque eu não gosto nada de ir às compras nesses dias. Eu acho que esses dias já é os dias em que devíamos estar a celebrar o Natal e não a fazer compras. Portanto, deixem-me-vos mostrar as compras que nós fizemos. Olhem, compramos estas bengalinhas de Natal. Traz 100 bengalinhas, elas vêm embaladas individualmente. E isto custou para aí 5 ou 6 dólares, mas tem validade até 2027, dezembro de 2027, ou seja, dá para este Natal e para mais dois. E como estão individualmente embaladas, vai durar imenso tempo. Depois, os donuts, que são com decorações assim de Natal, vão ficar super giros na mesa. Os cupcakes, que são assim super fofinhos, pequeninos, são cupcakes de baunilha e de chocolate. Acho que os vermelhos são de baunilha e os brancos são de chocolate. Super fofos. Compramos estes docinhos de marshmallow. Nem sei o que é que lhes hei de chamar, eles são duros, são tipo bolachas, mas também têm assim decoraçõezinhas de Natal. Compramos estes muffins de Oreo, que na verdade estes aqui é só porque nós gostamos e também é para adicionar à mesa, obviamente, mas não têm decorações de Natal, são só super deliciosos. Aliás, vocês conseguem perceber que eu adoro estes, porque ainda tenho ali outros. Por fim, compramos já uma tarte de um fruto seco qualquer, que eu não faço a menor ideia qual é que é, porque eu não percebo nada de frutos secos. Mas pronto, compramos uma tarte de frutos secos. Entretanto, como eu ainda não achei, ainda estive a fazer trabalhos, ainda tenho que continuar a fazer os meus trabalhos da faculdade, vamos pegar aqui em alguma coisita, provavelmente mirtilos ou framboesas, que são as minhas coisas preferidas de comer, e usá-los como snacks. Deixem-me vos mostrar, nós compramos esta caixinha onde agora guardamos as nossas frutas e tem sido life-changing, mesmo. Tipo, dá imenso jeito comparado com ter que colocar as frutas diferentes em diferentes tupperwares, etc. Isto tem sido mesmo revolucionário. Vou-vos mostrar. Basicamente é uma caixa
bastante alta. É como se fosse um Tupperware gigante. Só que depois tem diferentes compartimentos, estão a perceber? E dá super jeito, porque eu consigo lavar cada compartimento, porque tem buracos dos lados e no fundo. Consigo separar as frutas todas e ao mesmo tempo deixá-las sempre organizadas. Tem sido mesmo muito útil e cabe na perfeição no meu frigorífico. Portanto, eu tenho adorado usar esta coisa. E às vezes, em vez de me preocupar em colocar os mirtilos, ou as framboesas, ou os morangos, o que for, numa tacinha, eu pego simplesmente nisto e como diretamente daqui. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é em não pousar estas caixinhas, principalmente as das framboesas, numa toalha ou em alguma coisa que possa manchar. Precisamente porque tem os buraquinhos, é muito bom para drenar a água, mas depois também o sumo da framboesa pode sair pelo fundo. Não vos mostrei, mas nós também temos outra caixinha, mais baixinha, com mais compartimentos, onde colocamos os nossos snacks, que são salgadinhos. Queijo, presunto, azeitonas, pickles, essas coisas, ficam todas aqui, fica super organizado. E assim, quando nós abrimos uma embalagem nova, seja de azeitonas ou um frasco novo de pickles ou o que for, conseguimos guardar de forma a não se estragar e de forma a ser super prático quando nós quisermos comer. E olhem, cabe perfeitamente aqui por baixo desta gaveta no meu frigorífico. E este cabe perfeitamente na parte de cima do meu frigorífico. Estão a ver? Perfeitamente. Mesmo a certinho. Vocês estão aqui a ver, eu me esqueci de vos mostrar, um bolo com uma árvore de Natal, que também é já para o Natal. Pronto, vejam aí o spoiler. Já está no frigorífico. Agora sim, acho que vocês já estão atualizados sobre tudo o que nós compramos, entretanto, desde o último Vlogmas. Demorei 3 dias a conseguirmos mostrar tudo, mas mostrei. Entretanto, temos mais uma novidade. Esta também, uma boa novidade, uma coisa boa, uma boa adição à nossa família. Não é um animal, antes que vocês achem, mas é um robô. Pois é, temos um aspirador robô que de momento está no meu quarto, provavelmente não vai ficar aqui, mas o sítio onde nós queremos que ele fique é onde a árvore de Natal está. Portanto, para já ele está no meu quarto. Tem sido engraçado, passei as últimas horas aqui a mexer com o robozito na aplicação, principalmente a tentar perceber como é que funciona tudo, tentar que o mapa do aspirador seja realista, que as divisões da casa estejam corretas, essas coisas todas. E portanto, até agora ainda só o pus a aspirar a casa e a seguir vou experimentar ver se ele passa a mopa. Supostamente ele consegue limpar com água também. Ele tem a capacidade de limpar com a mopa e também, como tem umas vibraçõezinhas, é como se ele estivesse a esfregar assim muito levezinho. Portanto, supostamente, ele, por causa de vibrar, até tira bastante bem as nódoas do chão. Portanto, eu mal posso esperar para testar essa função, mas tem sido bem engraçado mexer com o robô e vê-lo andar. Eu acho mesmo fofo, acho engraçado ele a tentar sair dos sítios onde ele se mete. Tipo, ele entra num sítio, depois de tentar imensas vezes, finalmente consegue entrar numa zona, porque é um sítio mais apertadinho ou assim, e ele lá entra. E depois demora outro tanto a conseguir sair. Acho engraçado, porque ele depois começa a andar ali aos círculos até conseguir, e depois ele bate contra as coisas assim, muito devagarinho, mas bate, percebe? Tipo, aqui não posso ir, depois vira um bocadinho, depois bate outra vez, aqui não posso ir, até ele conseguir sair de onde ele está. Portanto, acho uma piada enorme. Ele é muito engraçado. Mas eu estou a adorar. E se ele funcionar, isto vai ser o melhor investimento da minha vida. É tipo ter uma senhora da limpeza sem ter uma senhora da limpeza. Eu só tenho que pagar a senhora da limpeza uma vez. E ele limpa. E eu posso programá-lo através do meu telemóvel, o que também é bem fixe.
Não sei, estou super entusiasmada com a ideia de ter um robô. Nunca tive um robô aspirador, muito menos um robô que aspira e ainda limpa com água. Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, eu estou de pijama, já é noite, eu estou confortável, desculpem. Na verdade, eu só vim gravar à noite. Não sei porque é que eu faço isto tantas vezes, mas faço. Ah, Acabei os meus trabalhos todos da faculdade e agora não sei como é que me hei de sentir, sabem? Porque não tenho uma próxima semana. Para a semana não há trabalhos. Já acabei literalmente tudo. Acabei a minha licenciatura. E agora é só esperar pelas notas. E portanto não sei muito bem como é que eu me sinto. Ahm, Acho que é um mix de sentimentos, porque ao mesmo tempo já acabei tudo, mas agora também começou a confusão do Natal e portanto ainda não sinto assim aquele impacto. É só estranho pensar que para a semana não tenho trabalhos e na semana a seguir também não tenho trabalhos, já acabou. Mas pronto, eu estive até agora estive a colorir um floquezinho de neve no sofá, enquanto via um vídeo da Joana Gentil. E agora já são 9 da noite e eu nem sequer me apercebi do tempo a passar. Portanto, ainda não jantei. Na verdade, comi moranguinhos com chantilly há bocadinho, mas ainda não jantei e não tenho jantar feito. Ou melhor, eu tenho jantar feito, mas não me apetece jantar aquilo que eu tenho feito. Portanto, vou fazer o jantar e depois é que vou comer. Portanto, hoje já vai ser para eu me deitar tarde. Mas pronto. Acontece. Antes disso, e antes que eu me esqueça, vamos ver as coelhinhas. Que agora estão na garagem e que precisam de atenção. Digam olá aos coelhinhos mais fofinhos do mundo. As coelhinhas. Olhem que fofas. Que fofinhas. Que queridinhas que elas são. Nós temos aqui um aquecedor para elas, mas eu tenho que o desligar. Ou melhor, eu não tenho que o desligar, mas eu desligo durante a noite por uma questão de segurança. E é isso mesmo que eu vou fazer agora. Nós compramos estas colherzinhas que são tipo colheres de café normais, que nós em Portugal são super comuns, mas aqui foi difícil encontrar. Por isso compramos logo 2 packs, que é para não termos que comprar mais. Olá, meus amores, eu tenho uma novidade. Antes de mais, estou com mais um presente de Natal já vestido. Também recebi antecipado porque é um pijama de Natal, que era para eu poder aproveitar. Muito fofo, muito confortável mesmo. Mas a novidade que eu tenho é que recebi as minhas notas, ou pelo menos recebi as notas que eu estava mais preocupada com, e consegui ter a nota máxima em todas as minhas cadeiras. Isto significa que eu literalmente estou oficialmente licenciada em Psicologia e não só licenciada em Psicologia, como licenciada com um
4.0 de média, que é literalmente a nota máxima. Depois de tantos altos e baixos, depois de tanta coisa que aconteceu para eu conseguir chegar aqui, para eu conseguir chegar à minha licenciatura, ao fim da minha licenciatura, não só da minha licenciatura, mas da minha licenciatura em Psicologia, que era o que eu inicialmente queria fazer, demorou bastante tempo, houveram muitas coisas que não foram como eu queria que tivessem sido inicialmente, mas no final correu tudo bem. E a verdade é que mesmo as cadeiras que me estavam aqui a chatear, eu acabei por conseguir ter a nota máxima e pronto, estou muito feliz mesmo por ter acabado a licenciatura. Acho que sinto uma paz que já não sentia há anos, porque eu acho que desde que acabei o secundário e comecei a faculdade, que já não sinto este alívio. Em princípio, este não será o fim da minha jornada académica, no entanto, para já, é a altura de fazer uma pausa dos estudos e eu estou entusiasmada com o que venha a seguir. E na verdade, neste momento, estou só feliz por poder finalmente descansar, porque principalmente estas últimas 8 semanas foram muito difíceis e eu sinto-me mesmo aliviada. Acho que hoje tive o dia mais calmo e tranquilo que eu tive em meses. Hoje consegui mesmo tirar o dia para mentalmente descansar. E eu acho que teve a dormir melhor hoje à noite, só de saber que já recebi as minhas notas e que tive as notas que queria e que não há mais semanas, não tenho mais trabalho, não tenho mais nada para entregar, está tudo feito, está literalmente tudo feito. Agora só tenho mesmo que esperar que eles emitam o meu diploma e que eles cheguem aqui a casa. Tirando isso, a minha licenciatura está concluída. Concluída! E pronto, eu sabes, queria dar este update antes de publicar o último vlogmas antes do Natal. Este vai ser o último antes do Natal. O próximo já será o Natal em si. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esta série. Espero que vocês estejam no mesmo espírito natalício que eu estou. Espero que tenham um Natal muito feliz e que consigam experienciar esta felicidade que eu estou a sentir neste momento por ter concluído algo que eu já queria há muito tempo. Espero que vocês também sintam isso nas vossas conquistas pela vida, seja no que for. E lembrem-se que às vezes as coisas acontecem porque têm que acontecer. Eu acho que às vezes nós temos tendência a achar que está tudo a correr mal, que as coisas não vão dar certo e geralmente estamos errados. Muita coisa correu mal para mim antes de ter corrido bem e eu hoje olho para trás e acho que o que correu mal tinha que correr mal para poder correr bem, para correr melhor do que aquilo que teria corrido se tivesse corrido bem desde o início. E, portanto, não se esqueçam disso, de dar uma oportunidade às coisas e de acreditar que no fim vai dar tudo certo, porque dá sempre tudo certo. É isto, vemo-nos no próximo vlog, já no Natal. Beijinhos e Feliz Natal!